Como que um adulto pode se voluntariar? Aqui eu faço um especial apelo aos irmãos de maçonaria. O irmão Renato vai falar pra gente um pouquinho nessa questão sobre o fato do escotismo lá em São Paulo ser considerado uma paramaçônica. Não sei se o irmão Renato tem algum contato lá, mas enfim, há essa aproximação. E, chefe, por favor, agora é a hora de nós vender o peixe aqui para trazer mais gente para ajudar dentro do movimento. O movimento escoteiro, desde a sua origem, ele nunca foi algo profissional, ele sempre exigiu, ele sempre se sustentou a base sobre a qual se elevou essa superestrutura aí que é o movimento escoteiro a nível mundial. Ele se formou a partir do voluntariado. A maior parte, a parte absoluta dos adultos, membros do movimento escoteiro em todos os países do mundo, eles são voluntários. Então, aquelas pessoas que têm disponibilidade de tempo para se dedicar ao voluntariado, tem muitos que se dedicam a, sei lá, escola de futebol no seu bairro, a cuidar de animais, etc. e tal. No movimento escoteiro também a gente conta com a participação. Quase sempre se tornam adultos voluntários do movimento escoteiro os pais dos jovens. Quase sempre esses pais, ao levarem o seu filho, acabam se integrando ao grupo escoteiro. E é isso que tem nos mantido ativos aí desde 1989, ou desde a fundação do movimento escoteiro a partir de 1908, né? Então sempre foi, primeiramente, aquelas pessoas mais próximas, os pais. Depois a presença de ex-membros do movimento escoteiro, que por alguma razão, né, saíram do movimento escoteiro e mais tarde voltaram. E esse amplo contingente de pessoas de boa vontade que a gente tem aí pelo Brasil, em todas as partes do mundo, que desejam transformar a sociedade de algum modo e resolvem se integrar ao movimento escoteiro para levar suas experiências e contribuir com a educação desses jovens. Então, todo aquele que goste de aventura, que queira passar seus conhecimentos, que pensa num futuro melhor para o nosso país, a gente conclama, a gente convoca a se juntar, procure uma unidade escoteira na sua cidade, no seu município, próximo da sua cidade, procure esse grupo escoteiro, procure se informar a respeito do movimento escoteiro. Na internet a gente tem a escoteirosdobrasil.org, não deixe de acessar o site, ali tem todas as informações do movimento escoteiro no Brasil. Procure uma unidade escoteira, ofereça seus préstimos. Lá você pode atuar como adulto voluntário, sendo escotista, trabalhando diretamente com os jovens, ou ajudando a administrar um grupo escoteiro, ou ainda nenhuma coisa ou outra, que são o que a gente chama de adultos uniformizados, né? Você pode atuar como um pai que ajuda nas atividades, um colega que leva o pessoal para as atividades utilizando seu carro, ou que contribui em alguma promoção do grupo escoteiro. Não deixe de participar, o movimento escoteiro é formidável. É uma coisa que faz muito bem para aqueles que estão, para os jovens, né, adultos e crianças, e para os adultos que estão lá. Faz a gente se sentir melhor, mais útil à sociedade, né? E ajudando a contribuir para tornar o nosso país e as futuras gerações melhores, né? Um país melhor para todos. Irmão Renato, por favor. Falando um pouco de maçonaria, relacionamento ao movimento escoteiro, em muitos países ela é considerada paramaçônica há muito tempo. Só para ter uma ideia, a história recente da maçonaria foi reorganizada na Inglaterra, Grande Loja Unida da Inglaterra, e o grão-mestre da Grande Loja Unida, ou seja, o presidente de tudo isso, Duque de Kent, ele também é o chefe escoteiro da Inglaterra, é o principal chefe escoteiro da Inglaterra, ele é o comissário nacional da Inglaterra. Então, você percebe aí já uma conduta muito paralela. Informação, o objetivo do movimento escoteiro, formar melhores cidadãos. Mais escoteiros, melhores cidadãos. Ou seja, a formação do caráter, moldar a ideia de cidadania. E não é diferente dos objetivos da maçonaria, é pegar um ser, uma pessoa boa e transformá-la em ainda melhor. E fazer com que ela se enquadre na sociedade, que ela leve isso, todo o conhecimento que ela adquire ali, também para o campo social, para a cidadania, para o ambiente onde ela está envolvida. Fazer maçonaria dentro da loja, dentro do templo, é fácil. A gente tem que levar isso para o nosso mundo externo. Eu tive as experiências com maçonaria desde muito jovem. Quando o escoteiro ainda estava se fundando um capítulo Demolei, que é para os jovens filhos de maçons, na época eram só filhos de maçons,
E nós, no grupo escoteiro, fomos convidados para fazer um acampamento modelo, algumas coisas sobre a ideologia, sobre essa situação da forma de educação do movimento escoteiro aos jovens que estavam ali iniciando. E esse pessoal que estava, as 2 ou 3 lojas maçônicas da região de Campinas que estavam montando, dando início nesse capítulo, né, que a gente chama os Demolei, patrocinavam a gente de alguma forma. Em contrapartida, nós tínhamos 3 chefes que eram maçons na época, e o grupo escoteiro às vezes recebia uma doação da maçonaria. Não era da maçonaria, era aqueles 3 irmãos se juntavam, compravam uma barraca, a patrulha ficou sem barraca, comprava lá um kit de patrulha, e isso foi muito próximo. Então, essa minha proximidade com a maçonaria começou ainda quando criança. E hoje a gente tem, na ideia da necessidade do movimento escoteiro, e já fui algumas vezes convidado pelo meu pai, quando ainda chefe escoteiro, o fato da gente ter habilidades profissionais, mesmo não sendo escotista. Eu sou uma equipe de apoio, tudo bem, você é um pai de um escoteiro, você está presente, você vai ter que levar, vai ter que trazer, é sua, então aproveita que você está lá e ajuda, ok. Mas eu não estou envolvido com o movimento escoteiro. Como contribuir? São experiências profissionais que podem ser agregadas no grupo escoteiro. Eu tenho uma experiência específica sobre algum momento histórico do país, alguma coisa que faz ali um caminhar paralelo com o movimento escoteiro. Poxa, uma palestra, um treinamento. Eu tenho, dentro do movimento escoteiro, uma necessidade, por exemplo, de um módulo de treinamento de primeiros socorros, ou uma especialidade específica que, de repente, eu vou fazer ali para o coletivo, para a tropa toda, e eu tenho um especialista disso que está dentro da maçonaria, ele pode se oferecer para fazer isso. Então, existem várias maneiras de interagir isso. A Grande Loja do Estado de São Paulo, que é uma organização maçônica, já tem tratado com os movimentos escoteiros já há 10 anos, 12 anos, e o Grande Oriente do Brasil, que é Primaz, é uma ordem Primaz no Brasil da maçonaria, com mais de 200 anos, assinou nesse ano, inclusive, um tratado de apoio entre maçonaria e movimento escoteiro. Foi assinado em Brasília pelo nosso presidente, pelo soberano, esse tratado de apoio. Existia uma brincadeira, isso eu lá como jovem, já depois de sair do movimento escoteiro e já envolvido com ordens filosóficas iniciáticas, a brincadeira de que o escotismo prepara o jovem para ser o bom maçom. Mas a maçonaria não dá uma contrapartida em apoio a esse jovem que está sendo formado. Então, isso, de certa forma, vem sendo quebrado aos poucos com esses acordos de apoio que têm existido. E já está válido, né? Nós temos, dentro da maçonaria, existem muitos escotistas, muitos escoteiros, são muito presentes. Eu ainda brinquei outro dia, acho que o Guilherme estava lá, nós temos um grupo virtual de estudos, e eu coloquei uma foto de uma saída para um jamboree, inclusive. Estava meu pai como chefe escoteiro, tinha o chefe Getúlio, alguns outros escoteiros. E naquela foto, eram 8 membros masculinos e 2 chefes. Um chefe era maçom, e dos 8 membros masculinos escoteiros, 5 se tornaram maçons. Uma proximidade. Naquele caso ali, aquela foto foi muito, muito marcante, porque realmente a proximidade das coisas.